Bom dia, gente. Bem-vindos aí, tá? Obrigado por serem pontuais aí, tá? São 9h01, a gente já tem umas 30 pessoas na sala, que é um bom sinal. Desculpa meu estado aqui e tal, enfim, meu filho tá doente aqui e tal, tô do meu lado aqui assistindo a carinha pintadinha, faz parte. Mas eu também tô meio resfriado, mas enfim, espero que a gente consiga ser ágil aqui e tal, terminar às 10h30 como de hábito. Porque a gente sabe que todo mundo tem coisa a fazer e tal. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu puxar minha apresentação. E... deixa eu esperar o computador. Tá dando pra ver? Bom, então de novo aí, sejam bem-vindos aí, tá? Esse é o nosso 8º encontro já. A gente tem feito um a cada 3 ou 4 meses desde 2018 e 2019, aliás. E, enfim, a gente sempre começa justificando aí, tal, por que a gente chama as pessoas ali e tal, porque claro que é bom se encontrar a cada 3 ou 4 meses, assim, a gente faz parte de ser uma colaboração grande, mas, enfim, a gente sempre tem algum motivo que nos faz puxar a reunião, assim, e tal, e tomar o tempo de vocês e o nosso também, né? Começando com algumas notícias boas, assim, quer dizer, acho que o projeto tem tido coisas legais acontecendo, ele tal, não sei se vocês viram ele tal, a gente saiu na Nature semana passada, com um comentário aqui, eu e o Kleber, muito inspirado na experiência da iniciativa, e a gente está, eu diria que assim, a visibilidade do projeto segue muito boa internacionalmente, assim, e tal, acho que a gente está sendo reconhecido por coisas parecidas em volta aí e tal, que também tem essa ideia de mentalidade de grupo grande, assim, e tal, que é o tema do comentário aqui. A gente teve indiretamente no Meta Science 2021, ali tal, via Kleber, que falou numa mesa de Early Career Researchers, mas a gente tem falado com todo mundo, assim, né? A gente deve estar na semana que vem também num encontro das redes de reprodutibilidade da Europa, que estão crescendo rapidamente ali tal, após a experiência inicial é a rede do Reino Unido, né, a UK Reproducibility Network, mas assim, já tem umas 10 redes formadas ou incipientes na Europa, mais ou menos no mesmo modelo, estão se encontrando. Eles convidaram a gente também, isso deve ser semana que vem. Então, assim, eu diria que assim, a gente está, certamente em termos de visibilidade internacional, assim, a gente está chegando onde a gente gostaria de chegar. E acho que a gente tem perspectivas muito boas de publicação do projeto e de, enfim, interação com outras pessoas depois que isso acabasse. Assim, então. Agora, claro, o lado ruim a gente tem que treinar ele, né? Então, lado ruim não sei, é o lado bom também, assim, então, mas essa é a parte difícil, né? Quer dizer, falar sobre o projeto é fácil, assim, então, é difícil fazer os experimentos andarem. Eles têm andado, então, assim, a gente está num momento muito diferente do que a gente estava no ano passado, em que realmente, assim, a gente estava em larga parte parado, mas tem andado devagar, assim, tal, num ritmo que tem preocupado a gente, tem sido muito heterogêneo, a gente entende por que o ser heterogêneo, é normal que seja, as pessoas abriram momentos diferentes, as pessoas têm situações de laboratório, de pessoal, de infraestrutura que são particulares. As pessoas estão começando e terminando em tempos diferentes. Faz parte, a gente não esperava ser tanto, mas é bastante. Mas assim, a gente tem que colocar alguma forma de prazo em algum momento, né? E acho que a reunião de hoje é muito em torno disso. Assim, então a gente tem algumas razões realistas que a gente tem que ter um prazo final para acabar os experimentos. Primeiro, porque, enfim, o projeto tem que terminar. Segundo, que a gente tem algumas razões práticas. Oficialmente, nosso projeto, o deadline final do projeto com o Serra Pilheira para gastos e apresentação dos resultados, etc., é dezembro de 2022. Dito isso, a gente tem um budget limitado, porque se vocês lembrarem, a gente não tinha pandemia quando a gente começou, então assim, a gente estava planejando acabar tudo até o meio desse ano, julho de 2021, o que faz com que a equipe, na verdade, já está sendo paga além do que a gente, enfim, pretendeu, e a gente basicamente tem dinheiro para pagar, a gente tinha dinheiro para pagar pós-doc até o fim do ano. O Serra Pilheira assumiu o Kleber, então assim, agora a gente consegue ir até junho de 2022, vai chegar um ponto no meio do ano que vem em que a gente não vai ter dinheiro para pessoal sem comprometer os experimentos, né? E a gente acha que mais ou menos esse é o tempo que a gente vai ter que estabelecer mais ou menos para acabar os experimentos. A gente até pode analisar os dados depois e tal, à distância, cada um no seu canto, seja onde as pessoas forem, mas em termos de manter um acompanhamento próximo, etc., a gente acha que realisticamente a gente tem que acabar pela metade do ano que vem. A gente queria discutir esse tipo de prazo com vocês, até que ponto você resolve ou não é. A gente vai abrir para isso daqui a pouco, assim, então. Mas realmente assim, a gente não tem como ir até o final do ano sem comprometer o projeto financeiramente. A gente tinha colocado na última, enfim, há 2 reuniões atrás, um deadline espiritual, assim, vamos tentar acabar até o início, até o final de 2021. Mas pelo ritmo que a coisa foi até agora, a gente não vai acabar todo mundo, a gente vai mostrar os dados depois e tal, mas a gente não deve estar acabando no fim do ano, mas acho que assim, até o meio do ano que vem é mais ou menos o tempo que a gente tem.
Dito isso, assim, a gente tem, obviamente, notícias boas no sentido de condições, assim, então, claro que, de novo, condições em cada laboratório a gente sabe que são muito particulares e vai ter gente que substitui o pessoal, que ficou sem rato, que ficou sem laboratório, etc. Mas, assim, de maneira geral, coletivamente, que estava nos trancando, que a pandemia, em larga parte, tem, assim, mostrado sinais muito importantes de estar regredindo aí e tal. A realidade da UFRJ aqui, pelo menos, e acredito que a maioria das universidades aqui a gente tem, a maior parte dos pesquisadores e alunos aí imunizados ou totalmente ou parcialmente, pelo menos, assim e tal. Então, assim, a gente acha que da nossa parte vai ter que ser um pouquinho nosso momento de ser um pouquinho mais receptivo sobre datas, assim. Então, a gente foi muito, enfim, a gente acolheu para não perder laboratórios, a gente foi muito flexível, assim, e tal, com pessoas atrasando, porque a gente sabe que foi muito doido para todo mundo. Mas a partir de agora a gente vai ter que sentar aqui e tal e combinar alguns prazos para também, enfim, não ter algumas pessoas atrasando o projeto inteiro ou, enfim, alguns experimentos se perdendo porque a coisa demora demais. E claro, uma vez que os experimentos eles estão acontecendo e tal, isso também gera alguns outros problemas práticos a resolver e tal, que eu vou, enfim, a gente vai falar de outras coisas aqui, tipo, enfim, entrega de material, materiais vencendo, que tem acontecido, e sobre, na verdade, o que acontece depois do experimento, assim, como é que você manda os resultados, o que a gente vai perguntar para você, e como é que você encerra a sua participação no projeto, que, enfim, parece um tema legal também e tal, porque é bom que as coisas acabem em algum momento. E, de novo, assim, todas essas são coisas que a gente já pensou assim e tal, mas tem que tomar algumas decisões que são nossa da comissão, mas a gente não queria fazer isso sem a participação de vocês, particularmente em relação a prazos. Para a gente é muito importante saber o quanto que algumas medidas que a gente está tentando pensar aqui são factíveis ou não, e a gente vai ter esses momentos para abrir para discussão. Então, a pauta de hoje aqui tal vai ser primeiro esse update de andamento. Não, talvez você tenha que compartilhar a tela inteira. Oi, vocês não estão vendo a tela? Para mim tá bom. Tô vendo a tela, normal. Acho que se você compartilhar a tela inteira, deve resolver. Você deve ter compartilhado só a janela. Acho que ela não deve estar falando E com esse a erro gente. tem acontecido quando compartilha só a janela. Falando, gente, bom, enfim. Eu fechei os microfones, daqui a pouco a gente abre de novo. Deve ser outra pessoa, enfim, deve ser com alguém mais. Mas, pô, sobre a janela do Zoom, que coisa... Então a gente vai começar com o update de andamento dos projetos, para, sei lá, em que momento a gente está, quem já terminou, quem já começou, e as nossas propostas de prazos aqui, tá, bem como propostas para lidar com casos particulares aí de substituir e adicionar integrantes quando for necessário, tá, porque eu acho muito interessante, né? Depois falar um pouquinho sobre materiais, sobre problemas de licença que a gente tem tido, o que ainda está pendente e o problema de reagentes vencendo, como é que a gente faz com isso. E no final falar um pouquinho do nosso plano de debriefing pós-experimentos, então, que uma coisa está começando a acontecer, as pessoas estão começando a terminar, as primeiras pessoas têm terminado e tal, e a gente tem, enfim, tem algumas perguntas que vão ser feitas, sei lá, para você encerrar a sua participação. Então, acho que é isso. Vou passar primeiro para o Kleber aí e tal, para nos dar o update de andamento. Eu mesmo estou ansioso para ver, porque eu não vi os números finais aí e tal. Então, tá com você. Dá pra ver? Não consigo botar a tela inteira, peraí. Então, bom dia, gente. Vou falar um pouco de como está o projeto e exatamente onde que a gente tá parado de gargalos. Então, acho que o Olavo mencionou, né, que o nosso prazo é para junho de 2022, assim, pelas razões ali de acabar o dinheiro para o pessoal. E, enfim, o que isso aqui quer representar é que o prazo depende muito da gente, equipe coordenadora, mas depende, né, especialmente nessa fase que os experimentos estão se iniciando, eles dependem muito mais de vocês, né, na condução dos experimentos. Então, na verdade, agora o projeto ser concluído no prazo depende mais do planejamento de vocês, assim. Mais ou menos, porque ainda tem vários experimentos que estão travados. Vocês podem olhar como que está a situação dos experimentos em geral nesse link aqui da OSF. É só ir lá na OSF do BRIC, vocês vão encontrar o link. Mas tem uma tabela grande, assim, né, com todas as etapas que a gente mais ou menos definiu para ir desde a elaboração do protocolo até a execução do experimento. E, enfim, vocês conseguem ter uma noção de como está o overview do projeto. Mas, assim, em resumo, assim, tentando separar em gargalos, a conta que a gente tem hoje é mais ou menos essa, assim, de que a gente tem alguns protocolos ainda sendo elaborados. Esses são em grande parte porque, enfim, ou faltam pequenas lacunas, ou são laboratórios que, ou
protocolos que foram realocados, né? Algum laboratório saiu e a gente trocou experimentos e isso meio que voltou do início, né? A elaboração de protocolo. Então a gente ainda tem alguns assim. Daí a gente tem alguns travados no comitê de ética, assim, ou esperando aprovação ou enfim, já pronto para submeter, mas até onde a gente sabe ainda não foi submetido, ou foi, mas a CEO demora, ou qualquer questão dessa. Esses aqui são experimentos que dizem respeito a animais, né? Aí você tem as entregas de linhagens celulares, assim, que são, pelo menos no MDT e no PCR, que são os que usam linhagens celulares, são a maior parte. E são, enfim, não são tantas linhagens para entregar, né? Mas, enfim, todo mundo que em algum momento eu ou a Bruna já mandamos e-mail de entrega, vocês sabem que a gente tem essa limitação de que a gente tem, cada linhagem vai para pelo menos 3 laboratórios e a gente paga pelo descongelamento. Então a gente só descongela a célula e envia para os 3 quando os 3 podem, né? Então, se tem um laboratório que ainda está fechado por alguma razão, ou que ainda não tem gente para receber, ou que tem algum problema de equipamento e tal, a gente tem todos esses casos. Que, sei lá, não tem nitrogênio líquido, ou o fluxo não está funcionando, quer dizer, qualquer questão que impeça o recebimento das células agora, trava não só os experimentos desse laboratório, que às vezes é 1 ou 2 experimentos, mas também trava os outros 1 ou 2 experimentos de outros 2 laboratórios. E tem célula que vai para mais pessoas, né? Tem células que vão para 6 pessoas, e tem uma que ia para 9, mas essa já foi. Então, quer dizer, um laboratório fechado aqui acaba tendo um efeito multiplicador. Então, pelo menos no MDT e no PCR, esse daqui é o maior gargalo, assim. Então, fica o meu apelo de novo. Eu imagino que eu já tenha feito esse apelo por e-mail ou já falei com vocês diretamente, mas se vocês tiverem... Claro que esse apelo vale para todos, né? Se vocês tiverem protocolos para fazer, preencham e enviem para a gente. Se vocês têm alguma coisa para mandar para o comitê de ética, mandem. E se vocês podem receber células, avisem o quanto antes. Sim, talvez a gente não possa enviar quando você avisar, mas é bom a gente saber para poder mandar isso quanto antes. A gente tem compras, eu fico redundante aqui, né? Problemas com compras problemáticas, mas você tem problemas com compras que são compras que precisam de alguma licença especial, ou de alguma autorização para importação, ou a gente não está encontrando de maneira nenhuma algum fornecedor. Então, essas dão conta também de alguns experimentos. E também imagino que se você está num desses experimentos, você sabe exatamente qual é o reagente problemático. Mas a gente tem, não são muitos, né? Mas a gente tem alguns que estão presos por isso, assim, que as outras coisas. Essa minha tabela aqui, ela é redundante, né? Então pode ter um experimento aqui, isso não soma o total, porque você pode ter um experimento que tem um problema de célula e um problema com uma compra. E tá faltando seua e também falta, sei lá, algum reagente especial. Então, isso aqui são problemas que podem acontecer em mais de um por experimento. Mas são poucos que têm problemas com compras mesmo, e eu acho, enfim, a André vai falar daqui a pouco com a Mari dos problemas específicos, mas, enfim, a gente também está avançando nisso. E aí a gente tem, deixa eu pular para o último aqui primeiro, a gente tem os experimentos órfãos / cancelados, assim, que alguns a gente já tentou redistribuir, então talvez você já tenha visto aí que a gente tem, né, a gente sabe mais ou menos quantos experimentos vocês têm e quem que tem a capacidade de fazer cada experimento, dependendo da técnica. E a gente até ofereceu alguns, né? Mas a gente tem esses experimentos que são ou porque o laboratório saiu ou porque a gente encontrou algum obstáculo de compra ou de procedimento insuperável. E a gente resolveu botar esse experimento em stand-by e, enfim, vamos ver se dá para fazer depois. Mas, em princípio, ele está ali sem ninguém para fazer agora. Porque ele é problemático ou porque não tem quem faça. E a parte, né, que a parte boa é que a gente tem experimentos em andamento ou concluídos, né? Concluídos são poucos, né? Eu acho que são só 3 do EPM, 2 do EPM. Mas se a gente contar em andamento ou concluídos, a gente tem aí, agora chegando em 1/5 dos experimentos, mais ou menos, que, enfim, esses aqui já estão com as células entregues, já estão com os reagentes entregues, ou o seu já está aprovado. Então, assim, o em andamento aqui é que saiu da mão da equipe coordenadora, né? A gente fez tudo que a gente podia fazer e agora está valendo o cronograma dos laboratórios individuais para executar esse experimento no tempo que é possível. A outra coisa que eu tenho que falar é que a gente está, né, na verdade, isso daqui veio de demanda espontânea, assim, dos colaboradores, e a gente só ocorreu para a gente que a gente poderia mencionar isso de maneira mais geral. Mas, enfim, lá no início a gente estabeleceu a composição dos labs, né? E para não ficar uma coisa soterrada de autores, a gente tinha colocado essa limitação, né, de que é o coordenador do grupo, né, que a pessoa que é responsável por cada um dos laboratórios, e a gente falou de 2 membros por técnica, né. Então as equipes eram constituídas disso.
claro que se você tem 2 técnicas, né, tem alguns laboratórios que participam de mais de uma, então a sua equipe tem o coordenador mais 4 membros, e em vários momentos pessoas escreveram para a gente, enfim, preciso de mais alguém, porque só tem uma pessoa no laboratório que faz isso, ou preciso fazer uma colaboração com outro laboratório, e essa pessoa também vai entrar e tal, e a gente foi abrindo exceções caso a caso para poder aumentar a equipe. Enfim, na verdade, isso continua valendo, assim. Então, se vocês quiserem adicionar um membro na equipe ou substituir um membro da equipe, e isso é algo que a gente está aberto a discutir. Claro que a gente continua discutindo caso a caso, mas a gente está ciente de que a pandemia é uma limitação forte e vários laboratórios tiveram esse problema. E não só a pandemia como evento, mas efeitos indiretos, né? Quer dizer, por causa da pandemia a gente atrasou bastante, então talvez a pessoa, né, sei lá, aluno de mestrado que fica pouco tempo no laboratório, às vezes sai para outro lugar, quer dizer, talvez a pessoa que começou fazendo os protocolos lá no início não esteja mais no laboratório ou não vai estar até o ano que vem, ou não vai estar quando você pretende fazer os experimentos, e aí, por conta disso, você pode ter que fazer uma substituição na equipe, e enfim, faça a substituição, avise gente. Na verdade, na nossa experiência assim, anedótica de um outro caso que aconteceu, colocar uma pessoa nova na equipe ou substituir alguém traz um gás novo, né? Chega uma pessoa que está indo com muita vontade do projeto, e a gente tem visto alguns laboratórios acelerarem bastante o passo na hora que chega uma pessoa nova no trabalho. Então, enfim, qualquer coisa escrevam pra gente e, enfim, claro que a gente vai pedir para você explicar por que você quer trocar alguém ou adicionar alguém, mas considere que isso é uma possibilidade. Assim, tem muitos laboratórios que estão com essa limitação de pessoal, então não pensem que tem que ser com essas pessoas e a gente não é flexível. Então, enfim, mensagens finais aqui que, primeiro, a gente tem que estar em contato sempre, então, claro que oscila, né, o contato e às vezes demora mais para responder e vocês têm outras coisas para fazer, mas assim, acontecendo qualquer coisa, avisem, e mudanças de planejamento em particular, avisem a gente. A gente está sempre disposto a ajudar, então surgindo dúvidas, prazos, qualquer coisa, vocês podem avisar a gente. E em particular, assim, agora que a gente chegou nessa fase, é importante que vocês avisem a gente quando concluírem os experimentos, né? A gente acabou de desenvolver um protocolo de debriefing, né, de como que a gente vai lidar com o final dos experimentos, que Clarice vai falar daqui a pouco. Então é importante que a gente saiba tão cedo quanto possível quando vocês acabarem os experimentos, para a gente poder fazer essa última etapa, que é assim, organizar os dados e enfim, organizar as coisas para depois. E aí vocês... Na verdade, mas quando convém em cada experimento, né? Porque assim, cada experimento tem um passo de debriefing, então assim, não é todos os experimentos, se convém em algum experimento, acho que já vale nos usar. Uma outra coisa que a gente, enfim, acho que isso aqui é mais um anúncio público, né? Não que vocês que estão aqui provavelmente não estão nessa categoria, mas a gente tem alguns laboratórios que a gente que são inadimplentes, que assim, faz muito tempo que eles não respondem e-mail, faz muito tempo que a gente não tem nenhum update deles. Então, enfim, a gente já tentou várias estratégias, ligar e mandar WhatsApp e entrar em contato por e-mail repetidas vezes. E, enfim, agora a gente vai tentar uma coisa diferente, que é chamar eles para conversas individuais, assim, ao vivo, enfim, semana a semana, a gente vai tentando chamar um ou outro para ver se a gente resolve isso. Mas só para vocês saberem, assim, que tem essas complicações de coordenar um projeto grande, que, enfim, por razões variadas, as pessoas acabam não mantendo o engajamento. E a gente tem que ir tentando coisas para fazer, e talvez a gente tenha mais experimentos órfãos ali e tal, talvez isso seja um outro problema nos gargalos ali que eu mostrei antes. E uma última coisa que a gente, na verdade, essa semana acho que é a última que a gente está fazendo de tarde, né? Então, a partir da semana que vem, a nossa reunião regular, assim, a coordenação, né? Nós aqui, a gente se reúne regularmente toda terça-feira. E agora a gente está passando para amanhã. Então, de 9 às 11 é a nossa reunião semanal da iniciativa. E esse é um horário que, enfim, para a gente poderia servir de office hours, sabe? Se vocês têm alguma coisa em particular para conversar e vocês acham que não vale a pena marcar uma reunião à parte, mas vocês querem aparecer e conversar 15 minutos ou tirar uma dúvida, ou acham que é melhor resolver pessoalmente alguma coisa de protocolo, enfim, saibam que tem esse horário regular e que a gente já está lá de qualquer maneira. Então, se vocês quiserem marcar, é só avisa antes que a gente compartilhe o link do Zoom e vocês podem entrar. Ou mesmo que vocês não queiram não falar nada, mas se quiserem se aproximar mais e saber como é que a gente lida com essas questões da coordenação do projeto, se tiver interesse também, não se sintam inibidos de aparecer. Acho que a gente está aberto a isso também. Então, é isso que eu tinha para falar. Bom, gente, acho que a gente pode abrir para discussão agora, não sei, assim, quer dizer, quem está aqui, claro, assim, quem está aqui sempre me mostra algo, não estão todos os laboratórios aqui, provavelmente, né? Então, assim, os laboratórios que não respondem, realmente não estão aqui.
Mas, assim, de quem está aqui, você acha que o meio do ano que vem é um prazo factível, assim, e tal, para, enfim, encerrar experimentos aí e tal, se a gente conseguir fazer toda a nossa parte, chegamos até o final do ano desse ano, em termos de entregas, etc e tal? Alguém perguntou sobre entrega de reagentes no chat, né? Quer dizer, isso é muito caso a caso, assim, tem alguns reagentes problemáticos, a gente vai falar deles logo adiante e tal, mas se eles não são problemáticos, geralmente depende de você aprovar a lista de compras, ou depende da Sigma se mexer e tal, que às vezes é um processo um pouquinho enrolado, né? Acho que a Andrea vai falar um pouquinho mais disso. Deixa só do outro lado, assim, se vocês estiverem sentindo falta de update da gente, pode escrever também, assim, quando as coisas vão chegar, que eu dou um update mais específico do laboratório, assim, de o que está travando o seu processo. Mas, enfim, qualquer coisa escreve por e-mail lá que a gente avisa. E uma outra coisa, assim, como o processo de compras tem sido eventualmente enrolado, assim, acho que essa é uma questão, acho que é importante, se você tem a sua lista de compras pronta e aprovada no serviço, assim, let us know as soon as possible, porque, assim, como as compras não vêm imediatamente, você sabe que é assim, tá, porque você trabalha no Brasil, mas, assim, é importante que a gente, talvez, e mesmo que você não esteja completamente pronto para iniciar os experimentos, ter todas as compras feitas, tira isso aqui da nossa mão e deixa, enfim, e deixa tudo pronto, para quando vocês puderem começar, né? Porque se você esperar tudo, enfim, tudo está perfeito para fazer as compras, acaba que, enfim, pode levar alguns meses depois disso. Então. Graziele, para falar, e depois Carmen. Oi, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Nós tivemos algumas mudanças de autores, mas, assim, os primeiros autores contribuíram na confecção do protocolo. São autores diferentes, né? Esses que ficam para o protocolo e os que vão para o artigo final. Acho que a nossa ideia é colocar no artigo final pessoas que contribuíram, seja o protocolo, seja para a realização dos experimentos, né? Claro, assim, quem não estava no protocolo não vai estar como autor do protocolo, enfim, o protocolo vai registrado com o autor ali e tal. Mas a gente gostaria de incluir todo mundo que deu uma contribuição significativa para o projeto, assim, e tal, e acho que isso, claro, a gente não tem como controlar isso, vai ficar muito a cargo de cada um, também não quer, assim, enfim, inflar o número de autores desnecessariamente, mas isso está dentro, eu acho, do que o Kleber mencionou ali, tá? Se você teve alguém que deu uma contribuição grande nos protocolos e acabou saindo do laboratório e outra pessoa fazer o experimento, a gente está aberto a deixar as duas pessoas, né? Mas não, a gente está tentando fazer isso de uma forma caso a caso para não, enfim, ter uma coisa muito liberal geral, assim, e tal. Então, mas escreva para a gente, assim, e tal. Acho que esse é o tipo, esse para a gente tem sido o caso mais comum, né? Alguém trabalhou nos protocolos e deu uma contribuição grande, mas saiu do laboratório, não vai conseguir fazer os experimentos, a gente vai ter que colocar mais alguém, isso geralmente a gente tem, enfim, acatado tranquilamente a ideia de ter as duas pessoas, né? Porque acho que as duas coisas são formas, de fato, de contribuir. Carmen? Olá, bom dia a todo mundo. Eu queria só falar sobre essa questão do prazo, porque a gente está pronto para começar, a gente não precisa de equipe, mas o Tadeu acabou de me confirmar que a gente está precisando receber ainda uma linhagem em alguns reagentes. Eu não sei se vocês querem falar sobre isso agora, se a gente aparece numa terça ou fala direto com o Kleber. Quer dizer, a gente tem, na verdade, se comunicado com o Kleber, né, diretamente, e está andando, mas a gente não conseguiu começar ainda porque está faltando a linhagem. E se a gente tiver com a pendência por conta desses outros laboratórios que você mencionou, não sei se foi o Olavo ou Kleber, acho Kleber, né, que mencionou que estão travando a entrega dos outros, eu não sei se a gente pode depois tentar resolver essa questão, porque a gente está, tipo, pronto para fazer. Assim, a gente estava, e isso é uma coisa que também a gente tem que considerar também, que não vai nos custar dinheiro, né? Porque assim, cada descongelamento custa um tantinho, mas assim, se a gente estava meio que nessa ideia de, pô, vamos esperar os 3 laboratórios poderem receber células. Alguém aqui não pode receber células aqui, tal, das 43 pessoas que estão aqui, das que trabalham com células, alguém tem essa... Porque, assim, eventualmente as pessoas às vezes não respondem também, né? A gente não sabe como é que está o laboratório, não tem como mandar. Então, assim, a primeira coisa, se você... enfim, não sei se alguém aqui está no momento de não conseguir receber uma célula e colocar em algum lugar. Porque isso é o que mais você tem trancado, assim. Afora tem 1 ou 2 células que são importadas, né? Uma morreu na importação, então assim, tem uma outra célula em particular que tem um problema extra, né? Mas de maneira geral, o problema de células a gente não pode receber. A gente talvez tenha que em algum momento, sei lá, botar esse dinheiro fora e tal e começar a entregar células para onde tem 2 laboratórios e redescongelar de novo, assim, e tal, para não atrasar todo mundo, isso é uma coisa que tem discutido também. Então, assim, se você está só na pendência de célula, reclame com a gente, tá? Mas assim, se você pode receber células e não nos avisou, isso é mais importante. Não, a gente até recebeu uma linhagem, entendeu? Já pegou, já se organizou com o Kleber. Cada linhagem é uma combinação diferente de laboratórios, então, assim, talvez a outra... Exato. Era só para colocar isso, porque eu sei que você está aflito com prazo, você até me falou isso ontem, mas é só para dizer que a gente, então, depois a gente não sei, Kleber, de repente a gente conversa direto e tenta... Né? Porque a gente está pronto para fazer, o laboratório já está meio aberto, a gente já tinha falado também sobre isso, então era só para
colocação. O de vocês especificamente, enfim, tem a questão da outra célula, que depende dos outros laboratórios, agora de cabeça não me ocorre quais são ou qual é a situação, mas tem o reagente também que eu estou devendo para vocês, que, enfim, na verdade a Andrea está na missão de tentar achar um fornecedor Que novo para mudou, ele, né, porque que foi foi interrompido. problemático, a Sigma parou de Isso. produzir e tal. Então, eu sei que para vocês tem essa questão. E deixa eu aproveitar o Laboratório 57, esse é o nome da pessoa que falou, Juliana, né, que, enfim, também é a mesma situação. Eu sei exatamente quais são as duas células, sempre me preocupa, porque o 57 tem duas células presas e para vários laboratórios eu consegui liberar, né, tipo a Carmen deu exemplo agora, eu consegui liberar pelo menos uma célula, e aí, enfim, é claro que no caso da Carmen acabou tendo problema com o reagente, mas pelo menos a pessoa conseguiria andar com um experimento, então eu tentei fazer isso, mas para o 57 as duas células estão presas, assim, uma das células vai para 6 pessoas, então é super difícil de coordenar. Mas tem, enfim, o laboratório que faltava para uma das células disse que até outubro vai se liberar, assim, até o final desse mês. Então, possivelmente em outubro a gente vai entregar uma, e se não, é o que o Olavo falou, a gente está considerando agora mais seriamente investir um pouco mais de dinheiro nisso para não ter que sincronizar os 3 laboratórios, ou 6, né, para fazer alguns descongelamentos extra para liberar esses. Então, eu pretendo usar esse dinheiro extra para liberar esses laboratórios que estão presos, que não tem como começar, sabe? Que poderiam começar, mas estão presos por outras razões. Então, eu devo mandar notícias em breve. Lembrando que dinheiro extra não é uma coisa que entrou na conta, né? Uma coisa que está saindo do nosso fundo de reserva. Não, eu digo... Parte, eu acho que a gente tem um contingente... Dinheiro extra que eu administro para o MTT, assim. O meu suborçamento ficou maior agora. Mas, cara, assim, se tem 6 pessoas para receber e tem um cara trancando, depois libera para ontem, assim, pra mim. Assim, mas quando é um cara trancando que fala que daqui a 15 dias ele vai poder, eu não quero gastar R$2.000 para daqui a 15 dias descobrir que, putz, não precisava ter gastado, sabe? Então, tem sempre esse... Agora, eu sei que já baixei a mão, mas posso só fazer uma pergunta? Esse prazo de dezembro de 2022, ele é o prazo original do Serra Pilheira? Isso não foi ajustado por conta da pandemia? Isso já foi, eu sei que ninguém quer atrasar nada, eu sei disso, mas assim, isso só foi dúvida, curiosidade. Isso já foi ajustado um ano, assim, tal, quer dizer, o prazo original para fins do projeto era dezembro de 2021, a gente pretendia terminar os experimentos até meio de 2021. Então, assim, a gente pulou um ano para frente já e tal, em relação aos prazos original. O Serra Pilheira é bem tranquilo em termos de, sabe, se a gente tiver que prorrogar esse prazo, não me parece que seja um problema. Mas, assim, o dinheiro não vai surgir, então, assim, sabe, o pagamento da equipe, para mim, é o constraint que nos prende, assim, então, não vai surgir dinheiro para pagar salários por mais 6 meses, enfim. E aí, talvez isso nos leve a cortar experimentos. A outra questão que estava implícita no troço do Kleber de pessoas que não respondem saiam, é que, assim, pode ter experimentos que eventualmente fiquem... a gente já tem alguns experimentos órfãos na parte do PCR e do EPM, gente que saiu do projeto, a gente perdeu uns 5 laboratórios desde o início, eu acho, ou 6, e que não foram assumidos por ninguém, e a gente eventualmente vai entrar em contato com vocês. Não sei se alguém está em condições de assumir algum experimento nesse momento, mas, assim, são coisas que a gente, em algum momento, a gente vai ter que, sei lá, chegar ou para quem terminou os experimentos, você pode fazer mais um, ou, eventualmente, vão acabar se perdendo aqui, tal. A gente não vai ter 3 réplicas de tudo, assim, tal. A gente está, nesse momento, com quantos experimentos órfãos, Kleber? São experimentos, depende, né? Enfim, tem um replicados cancelado, experimentos específicos, né? Tem um cancelado inteiro e depois tem 2 órfãos em cada técnica. Então, assim, tem 4 experimentos sem ninguém para fazer entre PCR e EPM, né? Então, a gente vai ter que distribuir isso aí, talvez mais alguns, se a gente perder seus laboratórios. Tadeu? Olá, bom dia, Olavo, bom dia, Kleber, bom dia, pessoal. É o seguinte, você tinha comentado que, de repente, teria um gasto, né, com o descongelamento do banco de células da FRJ para enviar para 3 laboratórios, ou sei lá quantos laboratórios, ao mesmo tempo. E eu até estava comentando com a Carmen agora, se de repente, assim, como a gente falta uma linhagem celular para a gente receber, que é D145, se de repente não poderia descongelar essas células e enviar para a gente tem um tanque de nitrogênio líquido que poderia armazenar essas células e descongelar depois para os outros laboratórios também. Aí eu não sei a questão do envio, se esse envio, o valor do envio também está incluído no descongelamento da FRJ, porque a gente poderia, de repente, fazer esse tipo de ajuda, né, à iniciativa. A gente receberia as células, congelaria e depois descongelaria para os outros laboratórios. O que vocês acham sobre isso? Não sei. É só uma opinião e, de repente, uma ajuda. Não é o ideal, porque a célula não vem direto do banco, então, assim, sabe, a coisa da certificação, não sei o que, passou para outro lugar, mas eu acho factível. A gente já propôs isso aqui para algumas pessoas. Isso é particularmente fácil quando você tem gente na mesma situação, né? Então, você tem muita gente na FRJ, tem muita gente na USP, tem muita gente... Então, assim, nesses casos é fácil, eventualmente, a gente entregar num outro laboratório, a pessoa só congela aqui e tal, e depois só vai ali, tal, no outro corredor e pega, né?
Então, assim, se você pode fazer isso, eu acho que é útil para a gente saber também, let us know, assim, e tal. A gente já fez essa proposta para algumas pessoas e tal, talvez já tenha feito isso, não tenho certeza. Kleber e Bruna. Se os outros laboratórios forem lá da Fiocruz, a gente pode até entregar no mesmo processo de descongelamento, nem recongelar, né? Tadeu, entregar a garrafa, não sei. Acho que não tem A problema. gente vê com o Kleber isso. Esse é o caso mais fácil. A gente se coloca à disposição. Se houver a necessidade, a gente pode fazer sem problema nenhum. Estou trocando de lugar aqui. Dormiu um, acordou outro aqui e tal. Tem que lugar de sala aqui. Mais alguém, gente? Alguém nesse momento acha que conseguiria pegar mais um experimento assim, tal, entre o pessoal do PCR e Plus meios ali e tal, porque isso seria uma coisa útil para a gente também. Já saber agora que a gente vai estar entrando em contato com você bem rápido. Mas duvido que alguém se ofereça assim, tal, enfim, o que tem funcionado tem sido falar com cada pessoa e tal, e dar uma chorada assim e tal. Mas a gente está tentando, enfim, a gente está tentando fazer isso agora, porque quem está trabalhando está ocupado com os experimentos, né? Então, a gente também não quer, mas assim, em algum momento vai ter que rolar essa segunda leva de redistribuições, eu acho, e tal. Que pode ser que a gente não consiga distribuir tudo, assim, então a gente está trabalhando com a ideia de que, sei lá, são 180 experimentos, agora 177, porque a gente cancelou um inteiro, mas, assim, a gente sabe que no fim das contas a gente vai ter 154, 162, a gente vai ter o máximo possível, assim, e tal. Mas o plano de análise comporta experimentos que sejam feitos só em 2 lugares, ou seja, se algum for feito só em um, eu acho que a gente perde bastante, né? Então, assim, a gente está tentando evitar isso. Mas a gente depende da colaboração de vocês, mas não, a gente pode falar pessoalmente, mas assim, se você tem disponibilidade, eu acho que tem, para pegar mais um experimento, por favor, nos avise aqui e tal, não precisa ser agora, assim, tal, porque eu acho que, sabe, se voluntariar sem pensar, parece uma ideia meio não muito esperta também, mas assim, pense nas suas possibilidades com calma e tal, se você achar que você pode, a gente super conta com vocês para, enfim, vai ser um problema. Já é um problema para alguns experimentos, mas assim, deve crescer um pouquinho com o tempo. Mais alguém? A nossa dificuldade está sendo conseguir um metilfenidato para fazer o labirinto cruz elevado. Está sem previsão ainda, então a gente não sabe se consegue até dezembro. Eu estava até escrevendo aqui no chat que, enfim, a gente vai falar disso. É uma preocupação para a gente também, mas, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar. Tem esses casos particulares, que, sei lá, 3 ou 4 drogas que dependem de licenças particulares, assim, e tal, que tem sido muito problemáticos. A gente vai tocar nisso aqui já. Quem é agora? Andréia, Mário, Bruna? Qual é a ordem? Sou eu, gente? Eu não sei qual é a ordem da pauta. Não me lembro. Posso olhar aqui, mas acho que pode ser você, sim. Acho que pode ser você. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Não sei se você lembra da Andréia aqui, mas a Andréia trabalha na eBench e tal, quem tem feito as compras aí e tal. Acho que você deve ter tido, se vocês compraram alguma coisa, vocês tiveram contato com ela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vou colocar aqui no modo da apresentação. Então, pessoal, super bom dia para vocês, né? Sempre um prazer estar contando um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvendo junto com a iniciativa. Então, a eBench nasceu há 3 anos atrás com o intuito de de fazer com que o pesquisador ele tenha o seu tempo, né, dedicado a fazer mais ciência com menos complicação. Então, só para contextualizar, eu sou da FRJ, né, fiz minha carreira acadêmica dentro da universidade, e há 3 anos atrás eu fundei a eBench junto com uma outra colega biomédica, nesse intuito de que a gente percebeu que como era difícil encontrar os insumos para os nossos próprios experimentos. Então, foi por a própria iniciativa do próprio CNPq, que abriu uma chamada, e a gente começou, então, a configurar essa startup como um modelo, né, de que a gente poderia conectar esses atores, os fornecedores de todo o Brasil, aos pesquisadores laboratórios que existem. Então, com um formato de facilidade. Né? A gente acredita que, hoje em dia, né, a gente, né, nessa vida digitalizada que a gente tem, todas as nossas ações são feitas de formas digitais, só que a ciência ainda com processos muito manuais. E aí a gente tem essa ferramenta que faz com que a gente acelere toda essa configuração de compras e outros projetos que a gente tem na manga aí, como o iBench. Então, contando um pouco, né, de como funciona, né, aqui tem alguns nomes que eu super reconheço, o Michael, a Vanessa,
Silvana, Munira, então alguns nomes, né, que a gente troca bastante mensagem e super consegue, né, trazer um pouco de entendimento do que vocês estão precisando, mas quando vocês precisam de um reagente, a gente tem uma planilha que a gente compartilha com o projeto, né, da iniciativa, e todos os pedidos são adicionados nessa planilha. A gente busca esse produto, né, e informa o lab ou a iniciativa de que esse produto foi, recebemos uma cotação, e a gente sempre pede confirmação, né, para configurar se é o produto mesmo que vocês estão querendo, para não ter nenhum problema de erro ou atraso. Esse produto aprovado, ele segue, então, assim que recebido, né, ele segue para a fundação para realizar o pagamento, e a gente acompanha todo esse processo de entrega. Então, junto com as empresas, né? Quando é uma empresa maior, que a gente achava que eles teriam processos muito mais simplificados, enfim, super tecnológicos, e isso não acontece, né, com a Sigma, com a Termo, então eles ainda têm processos muito manuais e hierarquizados e com distribuidores diversos, e isso traz aí um gargalo aí, né, para a gente, que eu vou contar um pouco para vocês. Então, aqui é um pouco da carinha da iBench, não sei se vocês já entraram, né, ibenchmarket.com.br, nós somos o primeiro marketplace de produtos laboratoriais do Brasil. Existem lojas virtuais, existem e-commerce, só que com o fornecimento, né, de preços de diversos produtos, onde vocês podem entrar e comparar preços e até montar uma cotação para os projetos que vocês precisam, né, quando vocês lançam algum projeto para submeter para as FAPs, para os órgãos de fomento, vocês podem encontrar esse processo na iBench. Então, a iBench hoje veio com um formato como um carrinho, né, de compras, você pode adicionar lá, fazer um login super rápido e configurar esse processo aqui dentro do processo de vocês. Nós estamos expandindo agora para o Brasil inteiro, então, se vocês não encontrarem qualquer produto dentro da iBench, vocês podem escrever para a gente, porque não é uma questão que a gente não tem um produto, é simplesmente porque o fornecedor ainda não cadastrou esse produto na plataforma, tá? Então, fica aí a dica. E os desafios para o projeto aqui da iniciativa, né, quando a gente acaba, né, tentando entender um pouco mais do processo desse 1 ano e meio que a gente está junto com vocês, é que existem diferentes atores participando, né? Então, o grande dificultador aí para essa tomada de decisão, né? Principalmente agora, né, como eu falei, a Sigma e a Termo, que são grandes empresas, e eles têm processos hierarquizados e acaba atrasando um pouco nesse processo de efetivar a compra, né? E a gente tem tido, né, um papel importante aí com contato direto e praticamente diário de entender por que os atrasos e por que isso está acontecendo. Né? André, qual tem sido o atraso médio e tal, assim, com a Sigma, só a pessoa tem uma... Cara, a Sigma, ela demora em torno de 7 a 8 dias para responder, Olavo. Então, tá. é considerável. Mas até conseguir comprar e entregar, etc e tal, o que tem sido o tempo deles? Assim, então, aí depende, porque nem todos os produtos são entregues no mesmo tempo, né? Então, às vezes, eles têm um produto que é entregue, faz o mesmo pedido, 3, 4 produtos no mesmo pedido, e às vezes 2 é entregue numa data, um em outra, e o outro, sei lá, 4 meses depois. Entendeu? Isso acontece bastante, né, na Sigma, principalmente. Né? A Termo tem os prazos melhores, só que a gente tem percebido como, né, acho que vocês já devem saber, alguns laboratórios perceberam isso, que eles enviam produtos com um prazo de entrega, um prazo de validade muito próximo, ou até quase vencidos. Então, a gente tem agora uma habilidade de tentar, todas as pedidos da Termo, a gente pede a data de validade antes de confirmar o pedido. A gente vai falar disso depois, Então, essa espera de respostas, então, e mais uma vez aí, né, eu reitero o Olavo e o Kleber, que é muito importante que vocês estejam atentos, né, já que vocês já estão com os experimentos engatilhados, ou sabem o que pedir, que façam os seus pedidos para que a gente consiga adicionar na planilha, para a gente não ter essa demora aí no pedido, porque já é uma demora no processo de compras em geral, né? Porque a gente segue, né, um processo dentro da Sigma e dentro da Termo. Quando é um fornecedor menor, o prazo de entrega é muito rápido. Mas essas grandes empresas, que são a grande parte desses produtos, porque até muitas vezes alguns de vocês devem ter recebido se vocês aceitariam um substituto,
né, o mesmo produto e um substituto. Em alguns casos, eu procurei entender um pouco se isso seria factível. Alguns aceitam, outros não. E a gente vai fazer o quê, então? Oi, desculpa. Oi, Acho que você entrou. Então, assim, é só um alerta. Tipo, se vocês tiverem os produtos para pedir, solicitem. Né? E as licenças que a Mari vai falar um pouco mais na frente aí depois, que está dando um pouco, né, de trabalho aí para a gente conseguir os produtos que precisam dessa licença. Então, um outro tópico que eu queria lembrar para vocês é que alguns laboratórios, né, a gente, na lista, a gente tem cerca de 65 laboratórios em torno disso, né, e alguns deles têm créditos, né, para serem gastos ou comprados, reembolsados para uso, para compra de produtos laboratoriais. Então, os créditos estão disponíveis, e desses 63 labs, só apenas 8 solicitaram esse uso de crédito até hoje. Então, se vocês não souberem ou tiverem alguma dúvida, não lembrarem, enfim, escreve para mim, a gente tem esse acesso a essa planilha de créditos ou para o pessoal da iniciativa, que a gente consegue aí liberar, é só enviar os produtos que vocês querem, que a gente vai atrás com o nosso hub de iBank fornecedores aí para conseguir os materiais para vocês, tá? Isso tudo aconteceu, assim, um pouco da nossa história, né? Como eu falei, a gente começou com uma viabilidade do próprio CNPq para esse modelo, né, de startup. Além disso, a gente ganhou, né, alguns prêmios aí, como a FAPERJ, algumas bolsas, acelerados pelo BR Global, estamos sendo investidas pelo Google agora, recebemos um investimento para conseguir construir uma plataforma que seja muito mais facilitada para a ciência, e a gente acredita muito nesse momento que a ciência está, né? De conseguir traduzir algo que possa ser melhorado até para a nossa sociedade de forma como um todo. E aí, André, então, deixa... Acho que você tem que encerrar e que a gente tem que ir adiante, então só... Acabou. Então, aqui, só para deixar o nosso contato, né? Eu e a Thaisa está por aí comigo, que vocês devem estar trocando os e-mails aí com ela, estão com ela também, então fica aqui o nosso contato, lembrando que a gente está por aqui para qualquer dúvida. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Bom, acho que isso era um tópico de compra. O segundo o problema das licenças aí, tá? Acho que Mari quer dar um update, né? Que tem sido um gargalo grande para nós, assim, algumas licenças são bem complicadas aí, tal, entre Anvisa e Exército, toda a polícia a gente tem, né? Mas são casos bem particulares, né? A gente tem 3 ou 4 produtos aí que estão usando problemas crônicos, a gente não conseguiu resolver ainda, mas a Mari quer dar um update rápido aí, você tá muda sobre o que ainda tem pendente. Desculpa. Estão vendo? Bom, então vou falar um pouquinho só sobre esses problemas, né? A maioria deles são relacionados à licença de produtos controlados, não são todas essa situação, mas a maioria deles é. Então, aqui estão, sim, os produtos problema nesse momento, né? A gente tem alguns com licença da Polícia Federal, da Anvisa e do Exército. Alguns desses produtos a gente já conseguiu resolver o problema, né? A cafeína acabou de ser entregue há pouco tempo. Queria só fazer um adendo aqui sobre a questão da cafeína especificamente, que a Polícia Federal pede um acompanhamento. Então, na verdade, os laboratórios que estão nos experimentos com cafeína, a gente vai fazer aí um pedido de um feedback de quando essa cafeína está sendo usada, porque a gente precisa, de alguma forma, reportar isso para a Polícia Federal, mas essa é uma licença que a gente já tem e já conseguimos resolver a compra. Com relação à licença da Anvisa e do Exército, a gente teve mais problemas, né? Eu, junto com a Andrea, a Bruna entrou um pouco nisso também, assim, com relação à licença da Anvisa, a gente está há alguns meses em diferentes setores da UFRJ tentando buscar isso. Acabamos conseguindo comprar esses 2 produtos, o diazepam e o clordiazepóxido, através de farmácias de manipulação, né? E aí como uma receita de compra de medicamento. Mas agora parece que a gente está num caminho de ver uma resposta para isso.
através de uma licença da biofísica, da UFRJ. Mas, enfim, esses produtos aqui ainda estão, alguns ainda estão com uma questão de atenção aqui, mas alguns com mais e outros com menos problemas. Eu queria só rapidinho falar de cada um deles, até porque, bom, primeiro os laboratórios que estão com essas técnicas envolvendo esses produtos, eu acho que já sabem da situação, mas aqui estamos 44 pessoas e talvez a gente possa ter alguma outra pessoa que possa nos ajudar aí num caminho, né? O canabidiol, até uma semana atrás, talvez tivesse aqui com um vermelho em vez de um amarelo. A gente conseguiu um caminho dessa licença da biofísica e, sim, parece que agora a gente talvez tenha uma viabilidade de conseguir comprar aí daqui a 1 mês e meio ou 2. A gente tem um canabidiol que tinha sido doado, mas que está congelado desde 2010. A gente tentou fazer um HPLC, verificar a viabilidade, mas, enfim, acabou considerando que não era o ideal para uso, mas parece que está num caminho um pouco melhor, né, nesse momento. O metilfenidato, que a Isabel comentou aqui, a gente, por vários momentos ao longo desse processo aí, achou que ia conseguir por essa mesma via de farmácia de manipulação, mas parece que tem que as farmácias de manipulação venderiam metilfenidato, mas que está em falta, né, no Brasil. O único caminho que a gente está vendo no momento é uma empresa que não vende o produto, mas faz doações, uma coisa um pouco esquisita. Faz doações de apoio a projetos, e a gente enviou, na semana passada, o que eles pediram, né, um resumo do projeto e tal, para ver se a gente consegue. É uma empresa fora do Brasil, mas se a gente consegue, né, essa doação. Então, está nesse pé, mas é um produto que preocupa bastante. E aí, eu estou falando isso porque talvez alguns deles a gente precise pensar em algum momento em não fazer o experimento pela falta do produto mesmo, apesar da gente ainda não ter batido o martelo para isso em nenhum caso. A capsaicina, a gente também fez esse caminho da farmácia de manipulação, mas no fim não era capsaicina pura, e a gente está ainda nesse processo de conseguir a licença do Exército também. Então, de novo, não sei se algum de vocês tiver essa licença, tiver o acesso, de repente, algum formato que a gente possa tentar comprar, né, via outra universidade, ajudaria bastante a gente. E o último problema, assim, não é uma questão de licença, é um produto que a gente estava em vias de comprá-lo, mas aí a empresa que vende esse NKP 608 parece que, enfim, no controle de qualidade interno houve um problema. Então, a gente está um pouco sem previsão de conseguir ter esse produto. Então, enfim, os problemas são basicamente de licença, com exceção do NKP. E, enfim, já que agora a gente vai abrir um pouco para um debate aqui sobre essa questão de compras, também, se alguém tiver aí alguma disponibilidade de um desses produtos ou um caminho para compra, se vocês puderem trazer aqui ou falar depois com a gente, acho que pode ser uma ajuda interessante. E acho que era isso. Particularmente, a licença do Exército parece bem difícil, assim, a capsaicina não é uma coisa tão incomum, então, assim, se alguém tiver algum meio para isso aqui, nos ajudaria bastante. Esse NKP 608 não tem nos preocupado mais, assim, a gente não conseguiu uma maneira de comprar, talvez esse seja o experimento que a gente tenha que cancelar, porque o reagente não é encontrável aí e tal, mas isso a gente, enfim, a gente descobriu agora, né, então acho que ainda tem um pouquinho de furungato, mas se alguém souber de alguma forma fácil de conseguir essas coisas, lembrando que o metilfenidato, o problema é que, sei lá, comprimido é fácil de conseguir, né? O problema é que, como o prejuízo já está na barriga, então não pode simplesmente macerar uma pílula, então teria que ser, enfim, algo que seja solubilizável, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre as licenças específicas aí e tal. A Vanessa perguntou aqui a gente está esperando o metilfenidato, teria como trocar por outro protocolo. De novo, tanto no EPM, nos meios, como no PCR, a gente tem experimentos que estão sem ninguém para fazer. Então, assim, não me parece impossível. A gente não chegou a considerar isso aqui, né? Mas, assim, não seria impossível substituir isso aqui por outro se você tem agilidade para, enfim, trabalhar no protocolo rápido e passar pela CEA rápido. Pode ser uma opção, assim, e tal. Mas aí tem que ver se os experimentos cabem na sua expertise também e tal. Mas a gente pode falar disso junto, assim, e tal. Se você está afim de fazer um experimento e, pô, esse aqui não está saindo, posso fazer um outro. Talvez para a gente seja um negócio. Então. Até porque pode ser que acho que o metilfenidato não, assim, sei lá, esse NKP, por exemplo, a gente não conseguiu fazer mesmo, assim, tal. E aí talvez seja uma janela para a gente, enfim, jogar outro experimento e tal, para quem ia fazer esse. E, enfim, tentar manter o mesmo número de experimentos e tal, sem sobrecarregar ninguém. Mais alguém?
Senão, acho que Bruno tem a questão das validades ainda, né? Que acho que isso é uma coisa que a gente queria ter um pouquinho mais de feedback de vocês, né? Acho que a gente pode passar para esse ponto aí. Mas, Novo, você sabe alguma coisa sobre aqueles 4 produtos que estão em amarelo ou vermelho ali? Entre em contato pra gente ali, tá? Porque a gente tá precisando. Bom dia, pessoal. Vou falar sobre as orientações que a gente pensou sobre como lidar, né, com os reagentes vencidos que a gente tem observado. Assim, mais ou menos uns 3 meses atrás, a gente verificou que tinha um ou outro item vencido, né, um reagente vencido. A gente não tinha ideia se era, não tinha dimensão do problema, se era um problema de fato, ou se era só um caso isolado. E, bom, a gente viu que esse item específico, ele tinha uma validade, ele foi entregue com um prazo de validade muito, muito curto. E um outro, ele tinha um prazo de validade ok, mas ele só estava vencido por conta do atraso dos experimentos com a pandemia, né? Então, para ter a ideia de se era um problema grande que a gente estava tendo, a gente criou essa planilha, né? A gente mandou ela para todo mundo, aí mais ou menos uns 2 meses atrás, e com todos os itens entregues até o momento. Então, estão todos os laboratórios aqui, todos os itens que já estavam entregues até esse período, e a maioria de vocês já preencheu, né? Então, a partir desses dados, a gente verificou que a gente tinha muito mais itens vencidos do que a gente imaginava. A ideia é que vocês continuem preenchendo essa planilha, porque a gente está monitorando, né? Assim, tinham coisas já entregues, a gente já viu o que estava vencido aqui, mas tem laboratório recebendo coisas ainda, tem laboratório que não recebeu. Então, se você não tiver aqui, ou tiver um item e não tiver um outro, você acabou de receber, você pode adicionar na planilha, e a gente vai estar sempre olhando aqui o que venceu e o que está perto de vencer, e vai entrar em contato com vocês. Então, essa é uma orientação de continuem olhando a planilha e preenchendo conforme vocês forem recebendo novos reagentes. Quais foram os casos até o momento, né? A gente viu que tínhamos alguns itens da Sigma vencido, e já entramos em contato com a Sigma. Alguns itens foram reteste, então parece que eles tinham sido entregues com validade muito curta também, mas aí quando a gente falou com a Sigma, era um lote bem específico, e eles retestaram e deram um prazo maior. Então, isso eu já avisei os laboratórios que, bom, aquele prazo de validade já não valia mais, era outra validade. Tem também o outro da Sigma, que eles não têm a validade, eles tinham uma data de validade, mas eles não acreditam que aquela validade vai continuar, eles vão trocar, vão fazer um novo teste, mas eles não sabem quando farão o teste. Então, também já deixei o laboratório avisado de que ele vai ter que ficar monitorando aí a Sigma e o produto lá, o certificado de análise, para ver se mudou a data de validade. Outros itens de outras empresas, como a Promega, que a Gen, esses a gente também já falou com as empresas, a gente até já conseguiu bonificações, também foi entregue com 1 mês e meio, né, de prazo de validade, a gente só viu isso depois com a planilha. Então, assim, esse foi um caso positivo, que a empresa rapidamente ela respondeu e trocou e fez reposição do item. A gente viu que tinha mais de 15 itens da Termo vencido, e esse é um problema, porque foi uma compra que a gente fez em junho de 2020, querendo adiantar as compras, porque a gente tinha um desconto com a empresa, então a gente comprou muita coisa nessa época, para muitos laboratórios do PCR e o MTT, e, bom, vários, assim, já vencidos. Só que a gente viu que alguns foram entregues também com prazo de validade muito curto, 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. Esses a gente conseguiu negociar, depois de uma longa conversa com a Termo, a gente conseguiu uma bonificação para 5, né? Esses já estão sendo entregues, os laboratórios, alguns já até receberam. Mas os outros, né? Os outros 10 aí, a gente não conseguiu bonificação nenhuma para eles, né? A gente vai ter que ou comprar ou entrar num acordo do que a gente faz com esses itens. A lição que a gente aprendeu com essa negociação com a Termo e com as outras empresas, né, a partir do que a gente tem observado, bom, a partir de agora a gente pede para vocês informarem a validade que vocês acham desejável para compra, né, na hora da compra.
é uma política que eles têm, mas eles não costumam avisar para a gente compra achando que é plausível, vão entregar por pelo menos 6 meses, mas não é regra. Então, agora a gente passou isso para a Andrea, né, de sempre que vocês forem comprar, confirmar para passarem a data desejável, né? Vocês acham que vão conseguir usar o reagente. Uma outra coisa que a gente também não sabia, mas existe a política, né? É recusar a entrega do item se você achar que a validade não for satisfatória ou ela não foi entregue com a validade que você pediu. Então, essa é uma coisa que a gente também está passando para a Andrea. Vocês podem recusar o recebimento, inclusive é melhor do que receber e pedir para trocar depois, né? Existe essa possibilidade também de receber, alguém recebeu, não sabia que podia recusar e a gente não está de acordo com a validade ou tem algum problema, então tem que avisar logo assim que recebeu, né? A gente perdeu aí muito na negociação com a Termo, inclusive pelo tempo de reclamação, como já tinha passado muitos meses, eles já não aceitaram mais que a gente reclamasse ou nem sequer trocasse o item. Então, assim que receber, se não estiver de acordo com a validade ou não está de acordo com alguma coisa, fala logo com a gente para a gente poder falar com a empresa, né? Alguns têm até 15 dias só depois de entrega para aceitar uma reclamação ou uma troca. Então, nesses casos que a gente não tem chance de troca, negociação, não vai ter desconto, não vai ter nada com a empresa, a gente, né, discutiu um pouco internamente o que a gente poderia fazer ou propor para lidar com isso, né? Então, a gente chegou num consenso de que os laboratórios que têm itens vencidos, eles podem, né, usar o item vencido, desde que ele teste seu funcionamento e veja que ele funciona de uma forma que não seja a medida do desfecho do experimento, né? Então, isso pode ser medido, né, antes do experimento, e esse controle de validade, ele vai servir para a gente incluir no protocolo, no caso daqueles que não foram registrados ainda, e que o seu item está funcionando, né, seu reagente está funcionando, e ele não vai influenciar o experimento. Então, essa resposta... Desculpa, gente, estou com... Essa medida serve para que a gente, lá no final, né, se o experimento ele falhar na replicação ou não seja atribuída ao item, ao reagente vencido, né, usado fora da validade. Então, bom, essa é uma coisa que a gente pensou, mas não é a gente que decide no final, né, são vocês. Então, a nossa proposta tem sido aceitar desde que possa ser verificado. Então, a gente, para os laboratórios que têm itens vencidos, mas não podemos trocar, né, não vamos conseguir bonificar, a empresa não vai ceder outro item para a gente. A gente está mandando, né, essas perguntas, né, um e-mail contactando, a gente já mandou para vários que estão nesses casos. Você acredita que dá para usar o seu item, né, o item tal, do código tal vencido em tal dia? Se você acha que você julga que seja válido usar no experimento sem que comprometa o resultado? Se sim, como pode fazer isso, né? Como você pode testar antes do experimento, de que forma? E aí a gente inclui isso no protocolo se ele não foi registrado. E, bom, vão ter casos em que as pessoas não vão conseguir testar, não vão poder fazer isso, né? É inviável. Então, a gente vai ter que julgar necessário a compra de um novo item, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que, como a Andrea mostrou, né, as compras têm um longo prazo para ser entregue. Então, se o experimento já tiver começado, isso vai atrapalhar e também geram custos a mais. Então, isso tem que ser ponderado no momento da decisão. Bom, dito isso aqui, se vocês ainda têm dúvidas, né, os e-mails já foram enviados, alguns estão respondendo, outros ainda não. Se você tem dúvida de como testar, como faria isso antes, depois, ou tem dúvida se isso afeta a reprodutibilidade, mesmo testando antes, né? Bom, assim, a gente deixa aqui aberta a pauta para perguntar para vocês se vocês acham válido ou não, né, esse tipo de proposta, dá para fazer, é factível. Se também tiverem dúvidas da necessidade de aquisição de novos, eu não posso fazer teste, eu preciso de um outro, o meu experimento já está ocorrendo, então tem que ser urgente. Então, aqui é o momento para a gente falar disso, mas vocês, né, a gente já vem reforçando isso, a gente está sempre nos e-mails e também
Temos as reuniões às terças, então, se tiverem dúvidas, não quiserem falar especificamente sobre os reagentes vencidos e o que fazer com eles, a gente também está às terças disponíveis para discutir isso. E aqui agora também, se vocês quiserem. Pois é, acho que a gente pode abrir discussão, assim, não sei se alguém tem alguma visão particular sobre o ponto. A gente tentou fazer um set de regras porque a gente viu que o problema vai ser comum, assim, tal. Como atrasou muita coisa, a gente já tinha entregue coisas, assim, então vão ter coisas vencendo aqui e ali. E, claro, você poderia comprar tudo de novo, mas, assim, um é um custo grande, que a gente não sabe o que a gente poderia assumir comprar tudo, e dois, é um atraso, né? Tipo, você sabe, às vezes estou pronto para começar e tem uma coisa que venceu há 15 dias, e a gente, enfim, como vocês devem saber, então, a maior parte das pessoas é mais ou menos flexível com isso, assim, e tal. E eu queria ser flexível de uma maneira mais ou menos organizada, né? Então, assim, tem coisa que é muito fácil ver se está funcionando, assim, a escadinha de peso molecular ali e tal, do PCR, do sandbox, pô, sabe, se ela apareceu ali, ela tá ali, né? Então, assim, não é... mas tem coisas que eu acho que é muito perigoso, assim, então, assim, basicamente o que a gente estava querendo evitar, assim, você não quer usar uma coisa que depois, se o experimento não reproduzir, você vai achar, de repente foi reagente. Esse é o pior caso possível, assim, a gente quer fugir disso. Enfim, a gente quer que isso não aconteça, assim, então, que a gente possa dizer que, pô, o experimento não replicou, não é por causa do reagente, porque o reagente foi testado, ou porque eu consigo enxergar que ele está funcionando, ou, sabe, se é uma coisa que você não consegue saber se ele está funcionando, ele tem que ser trocado, eu acho. Mas não sei como é que vocês enxergam isso, se alguém tem um caso particular de produto que tem, enfim. E se o critério está claro ali, né? Não sei. Se alguém quer comentar. Ou trazer um problema particular, né? Pois é, um meio de... Não sei, assim, aí que tá, aliás, nós, como um todo aqui e tal, não entendemos tão a fundo de todas as coisas para saber o que é um teste válido, assim, tal. Isso vai depender dos laboratórios. Até me perguntou como é que você testa o meio de cultura. Não sei, quer dizer, a célula está crescendo o suficiente? Não tenho certeza, assim, o meio seria não sei, acho que para mim está no limbo do que eu não teria como atestar que ele está funcionando perfeitamente, assim, e tal. Agora, sei lá, pô, se é uma RNA de interferência para não sei o que, você pode, pô, pegar uma célula aqui e tal, medir realmente, poxa, caiu X% da expressão, então ele está funcionando, assim, então tem coisas que são testáveis, tem coisas que são menos, e acho que isso parte do laboratório, assim, então o meio, não sei se alguém tem uma opinião, eu não tenho. Porque, assim, a célula vai estar crescendo, você pode dizer que ela cresce no mesmo ritmo, assim, tal. Agora, pô, tá tudo igual, não sei o que e tal, eu não tenho certeza se eu consigo atestar isso, né? Carmen. Eu estou aqui em paralelo com o Tadeu e ele levantou exatamente isso que alguém comentou aqui. A gente tem, infelizmente, aqui, né, no Brasil, essa prática de usar reagente vencido e a gente talvez esteja com exatamente os meios de cultura vencidos. Eu pedi para ele checar, mas é costume, a gente usa mesmo, porque meio de cultura funciona, sei lá, 5 anos depois da data de validade. Aí eu queria saber o que a gente faz, então, a gente checando isso, comunica a Bruna, e se crescer a célula, estamos fazendo experimento, como é que a gente procede, Bruna? Sim, bom, vocês estão com o NTT, né? A gente pode comunicar a mim, o Kleber também, né, que está diretamente envolvido, mas você acha que consegue testar o meio, né, dessa forma? Assim, a célula cresceu com a morfologia que ela deveria, está confluente e tal. Sim. Então, você pode... Mas eu acho que é só uma informação importante de constar, né? Isso. Em se tratando do projeto que a gente está falando. Mas isso é muito comum, exatamente. A gente tem o olhar para a célula, acompanha o crescimento da célula, mas eu acho só que é um dado importante. Porque se estiver funcionando, eu acho que seria um gasto de verba, talvez desnecessário, entendeu, Olavo? Usar o iBank para comprar um novo meio, se o nosso meio está funcionando, mesmo estando com a data de validade vencida, já que é uma prática tão usual. Eu concordo, fora o atraso, né? Mas, assim, de novo, assim, o que é um teste válido, acho que vai depender do laboratório. Assim, a gente não tem esse insight, assim, não, isso aqui claramente tem muita gente falou do PCR, não, isso aqui não tem problema, isso aqui tem, não sei, as pessoas sabem, né? A gente não sabe necessariamente. Mas, assim, acho que é importante constar do protocolo, a validade vai estar no protocolo, né? Então, assim, constar do protocolo, assim, pô, isso aqui foi o que a gente fez para concluir que a gente pode usar, assim, e tal. Que no meio, se você quiser, não, pô, eu cresci a célula, cresceu exatamente no mesmo ritmo que eu esperei que crescesse, ou exatamente no mesmo ritmo desse outro meio que não está vencido, e a morfologia está ok por esse critério, mas assim, a gente gostaria que o critério estivesse explícito, assim, e tal. Sabe, se a célula crescer... Claro, se o objetivo do experimento for medir crescimento, talvez aí não seja uma boa ideia, mas talvez fazendo um outro
enfim, você pode fazer o experimento à parte. Assim, a gente gostaria que o critério tivesse claro. Assim, a gente sabe que está vencido, a gente não simplesmente passou por cima, mas com base nisso, a gente decidiu usar. Assim, então. E nisso, o que um nisso válido, acho que a gente vai deixar muito a cara dos laboratórios, porque a gente não tem como opinar sobre cada caso, né? Mas, de novo, assim, tem que ser uma coisa que não é o desfecho do experimento, assim, tal, você sabe? Você tem que poder atribuir, não, isso aqui é o meu controle de validade para ver que está funcionando, e eu estou medindo essa outra coisa aqui, tal, mas eu estou baseando a medição de está funcionando ou não no desfecho do experimento em si, mas numa outra medida. Perfeito, obrigada. Mais alguém? E, claro, registrar o critério e registrar o resultado. A gente fez, a gente cresceu aqui, não sei o quê, cresceu no mesmo ritmo dessa outra aqui e tal. Então, a gente considerou que isso aqui era válido. E aí, enfim, a gente... Aí, pelo menos, o problema está transparente, né? Quer dizer, assim, pô, tem um reagente vencido aqui e tal. Mas, assim, se você quiser interpretar de outra forma, a gente interpretou assim e tal. Não, claro, e na verdade usando o mesmo meio para todos, isso não sendo desfecho, né? Se o MTT usando o mesmo meio vencido para todas as culturas de todos os grupos, acho que realmente a gente... Mas a gente vai registrar, achei perfeito isso, acho que tem que estar registrado. E se não comprometer o experimento, vai estar... Usar para todos não vai gerar um resultado espúrio. Quer dizer, claro, assim, no fim das contas, você está usando... Isso não vai explicar o efeito da sua... Mas isso vai fazer com que a condução do experimento seja diferente, né? Então, assim, o original foi num meio todo bonitinho, bom, não sei o que a célula estava super feliz, e agora a gente está fazendo experimento com uma célula que está com meio, enfim, ruim, vencido, e ela está crescendo, sei lá, ela está mais starving ali e tal. E aí você pode dizer, não, poxa, na verdade, sabe, a condução do experimento não é bem a mesma. Não vai explicar uma diferença entre grupos aqui e tal, mas, tipo assim, se alguma desaparecer, alguém poderia dizer, não, poxa, mas olha só, esse meio aqui não é, sabe, é uma variação de protocolo que é importante. Mas, assim, então, assim, a gente quer evitar isso na medida do possível, claro, a gente não consegue evitar todas as variações possíveis, né? Então, assim, sempre pode ser que alguma variação de protocolo, a gente está fazendo 3 laboratórios antes por causa disso, mas a gente gostaria que tivesse registrado, assim, pô, a gente acha que isso aqui é parecido porque... E, de novo, se você acha que não tem como, assim, e tal, a gente está ok, a gente tem um budget de reserva que não é muito grande, que está sendo comido por várias coisas, o dólar, o prolongamento do projeto, etc. Então, assim, a gente está muito preocupado com ele, mas, assim, se você acha que não tem jeito, a gente está aberto a comprar coisas, mas gostaria que você pelo menos considerasse. Não, pelo contrário, a gente acha que super tem jeito, só estava realmente preocupado em ter como fazer esse registro, mas eu acho que eu não vejo problema usando o mesmo meio para todos os responsabilidade que a gente está jogando para os laboratórios, assim, a gente não gostaria de julgar nem para um lado nem para o outro. Assim, tá? Mais alguém? A Carolina fala sobre fazer o registro, né? Assim, os protocolos que não foram registrados, a gente consegue incluir isso a tempo, né? Agora, os que já foram registrados e que estão trocando agora reagentes que foram vencidos, estão decidindo, tem alguns casos, né, que já foram, o experimento já está acontecendo, e aí não sei se a gente registra como resultado nas planilhas. Experimentos que não foram registrados, a gente coloca no protocolo, experimentos que já estão registrados, mas não começaram, a gente pode fazer um adendo, isso é simples, assim, eu só faço uma segunda versão. Experimentos que já começaram, isso vai acabar indo no formulário a gente vai falar agora, na verdade, né, mas no formulário de registro de experimento ali e tal. Assim, vão ter adaptações de protocolo várias, em vários casos, mas isso vai no formulário que você preenche ali e tal. A Clarice vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, então talvez a gente possa passar para o próximo ponto de pauta, né? Que na verdade é o último aí, antes do encerramento. Oi. Por que não está com teste? Estão vendo, né? Então, vou falar um pouquinho da etapa final, do que acontece quando os experimentos acabam. Não sei se isso dá algum ânimo para acabar os experimentos. Só começar lembrando que a gente preparou um caderno eletrônico de laboratório meio do it yourself, assim, que a gente montou planilhas bem detalhadas no Google Drive para cada experimento. Elas são bem personalizadas para cada experimento e para cada laboratório, para cada replicação de fato, né? E todo mundo que já teve protocolo registrado já deve ter recebido suas próprias planilhas. Se vocês não receberam, falem com a gente o quanto antes. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, podem nos perguntar sobre o preenchimento, né? Acho que é importante tá tudo preenchido de uma maneira minimamente padronizada. A gente tem umas instruções gerais e acho que as principais dúvidas devem estar atendidas pelo manual.
mas vocês podem entrar em contato a qualquer momento. Se precisar de algum tipo de personalização extra também, né, com esses casos novos de testes adicionais para garantir validade de reagentes, se vocês querem ajuda para como registrar adequadamente, em detalhe, esses testes também, a gente está aberto a fazer essas adequações nesse caderno eletrônico de laboratório. Então, quando acaba o experimento, vocês nos mandam essa planilha completa com todo o registro do experimento, com todos os dados coletados. A gente faz algumas verificações bem gerais na planilha, só para conferir se está tudo completo. A gente confere algumas alterações em relação ao protocolo que foi registrado, a gente confere se tem alguma informação que não está compreensível. A gente lembra, por exemplo, que se vocês usarem abreviações para definir essas abreviações em algum lugar, porque eu sei que às vezes a gente vai escrevendo as coisas, tem os próprios códigos na cabeça, mas que não necessariamente as coisas estão compreensíveis para as outras pessoas. A gente confere também se os critérios de validade, se o protocolo registrado incluía algum tipo de critério de validade, se ele foi cumprido, e depois as exclusões, seja por esses critérios de validade ou qualquer outra coisa que tenha acontecido durante o experimento, se o tamanho amostral final foi alcançado. A gente prepara um mini documento assim, com essas observações que a gente fez, qualquer dúvida que tenha surgido, e manda para vocês na forma de um questionário 1, em que vocês podem adicionar observações adicionais ou responder as dúvidas que a gente pode ter tido. E tem uma pergunta mais específica para coletar a opinião de vocês em relação à comparação do protocolo executado com o protocolo pré-registrado. Depois que vocês respondem essa primeira parte, a gente prepara um resumo final do registro do experimento, que deve se tornar público junto na mesma hora que o protocolo pré-registrado se tornar público, né, para a gente ter um registro do que foi definido antes, do que aconteceu de fato. E, ao mesmo tempo, a gente já manda para vocês o artigo original e um questionário 2 para pedir para vocês fazerem uma comparação do protocolo que vocês executaram com o que está descrito no artigo original, como parecidos eles são, e também responder em relação a se reproduziu ou não, assim, pelos seus critérios subjetivos, e a gente não tem muitas instruções em relação a o que considerar aqui. A gente pede para que vocês registrem o que vocês consideraram e pelo critério que vocês quiserem responder essa pergunta. Naturalmente, para isso, vocês vão receber o artigo original, né? Você não mencionou isso, mas junto com o questionário vem o artigo. Achei que eu tinha falado. Do experimento. Isso vai ser repetido algumas vezes para cada laboratório. A gente pede que vocês façam isso a cada experimento, não precisa esperar para mandar todos juntos. Se existe algum intervalo grande durante o experimento, assim, se em algum passo o material foi, sei lá, congelado, ou se em algum passo gravou os vídeos, mas ainda não fez as contagens do comportamento, então, considere se vocês não podem mandar uma planilha parcialmente completa para a gente, assim. Mesmo que a gente ainda não faça as verificações gerais nessa planilha parcial, pode ser importante a gente ter como um backup e um backup adicional, né, para evitar qualquer tipo de perda de informação ao longo do caminho. Depois de todos os experimentos concluídos, a gente vai analisar os dados, esse vai ser um processo mais interno, e depois a gente parte para a etapa de escrita do que for a produção que vai sair disso, assim. E também deve ser uma etapa mais centralizada, assim, na gente, mas também, com certeza, a gente vai precisar da colaboração de vocês. Em algum ponto, a gente só ainda não estruturou muito bem como isso vai ser feito ainda, mas só queria já deixar registrado aqui que a gente vai contar com a participação de vocês, pelo menos para revisar os manuscritos que a gente produzir mais lá para frente, né? Eu acho que talvez para algumas coisas ajudar a escrever também, quer dizer, acho que a gente tem, quer dizer, claro, talvez o artigo principal com a taxa de reprodutibilidade, os preditores e tal, que é o que a gente tem muito bem formulado já está no plano de análise e tal, acho que a gente consegue fazer entre a comissão, mas assim, sabe, vão ter investigações adicionais sobre variabilidade, metodológica, etc e tal, que talvez sejam mais interessantes de serem feitas com a participação de gente que trabalha na técnica, né?
Então, assim, a gente tem a ideia de que talvez cada técnica renda um artigo extra falando de variações de protocolo, etc., que é o que a gente pensou, pô, então, assim, isso não está bem definido, mas, assim, é bem possível que talvez seja legal montar parcerias com alguns núcleos pequenos em cada técnica e tal, para tocar isso para frente. Tem muito dado secundário para sair do projeto depois, assim, que acho que a gente pode pensar em parcerias. Claro, isso é para 2022, 2023, né? Mas assim, quem estiver interessado, assim, acho que seria interessante colaborar para coisas que sejam mais estritamente metodológicas, que a gente tenha menos expertise, né? E eu queria abrir para ver se está claro, assim, então, assim a coisa chama de questionário 1, questionário 2, assim, é uma pergunta, são duas perguntas em cada, né? Então, assim, não se assustem, assim, para parecer, olhando parecer um monte de coisa, assim, então, na prática só, sei lá, é mandar coisa, a gente vai mandar algumas dúvidas e tal, vai mandar o que a gente... De novo, isso tudo tem a ver com registro, né? Então, assim, sabe, a gente mandar o que a gente vai registrar, como assim, isso aqui é o documento do que mudou no protocolo para estar disponível, vocês vão dar uma olhada, e depois são basicamente assim, pô, quanto que você desviou do protocolo que você tinha feito, quanto que você acha que E aí, com o artigo, assim, quanto que você acha que o protocolo desviou do artigo original, que é uma segunda pergunta aqui diferente, e até que ponto você acha que o resultado replicou ou não, assim, tá? E a gente gostaria que fossem livres para vocês usarem o critério que vocês acharem mais interessante. Esse é um dos nossos critérios de replicação no final, a gente tem 5. Um deles é a variação subjetiva dos laboratórios, mas exatamente para continuar sendo subjetivo, a gente não gostaria de dar muito pitaco em que você tem que fazer. Tem que analisar, fazer um gráfico, fazer estatística, não sei o que, olhar, você que sabe. Certo? A gente não quer direcionar isso aí e tal. Mas a gente quer que seja feito em grupo. Então, quer dizer, na verdade, o laboratório como um todo tem que discutir entre si e chegar à conclusão. Eu acho que isso aqui é uma replicação de sucesso ou não no resultado original. Pergunta, gente? Eu queria só comentar que eu gostei muito essa última etapa da gente receber o artigo e fazer essa dar nossa opinião do que a gente acha que reproduziu ou não, especialmente porque a gente concluiu já 2 experimentos e estamos com 2 em andamento, e a gente já tem, a princípio, por conta dessa experiência, algumas opiniões. E eu não sei se é o momento agora da gente discutir isso ou não, mas eu tenho ficado bastante preocupada, e por isso até a gente vai conversar hoje à tarde individualmente, se eu, como coordenadora do laboratório, não fui um pouco, talvez, assim, ingênua em alguns protocolos, de não ter previsto, por exemplo, que seria necessário fazer um piloto, especialmente para protocolos mais complexos, para conseguir detectar coisas que poderiam dar errado e que aí na hora de rodar o protocolo como um todo, isso já seria resolvido, que é o que a gente está vivendo agora, assim, os problemas durante a execução dos experimentos. É o mesmo problema de todo mundo já fez um experimento algum dia, sempre queria ter feito um piloto, mas não fez. Mas, de novo, assim, isso está comportado, você pode fazer, acho que tem bastante gente que ainda está trabalhando os protocolos, ou não começou, ou está com o protocolo registrado, mas não começou ainda, assim, e tal. Se você quiser compartilhar o que deu errado, assim, e tal, acho que talvez seja um bom... Acho que seja uma boa forma das pessoas pensarem o que pode dar errado também, não sei. Por outro lado, acho que a questão de fazer pilotos, não sei se a gente começa a migrar para um outro conceito de replicação não tão direta assim, né? Que se a gente precisa fazer muitos ajustes para aquilo funcionar no seu laboratório, em cada um dos laboratórios fazer um monte de ajustes, a gente sai um pouco da definição de replicação direta para uma replicação mais conceitual. Mas assim, o piloto... Um pouco, cara. São duas coisas, né? Eu estou entendendo um piloto metodológico. Eu quero fazer um piloto para ver se a metodologia funciona, assim, e tal. Se o quanto que eu estou botando de primer me dá uma resposta, se o tempo que eu estou incubando o meu troço aqui é suficiente para eu medir o que eu quero medir, né? É diferente assim, eu quero achar um piloto para tentar achar o mesmo resultado. Poxa, não funcionou essa dose, então quem sabe a gente sobe essa dose. Isso a gente não gostaria de fazer, então, com certeza. Mas pilotos metodológicos, assim, então, poxa, será que o jeito que eu resolvi medir tá bom? Ou será que esse plus mês que eu comprei agora, que os ratos caem porque o murinho é muito pequeno? Eventualmente pode ser que, não sei. Mas se você dá um exemplo, acho que é claro, né? Eu posso dar, assim, 2 exemplos. Um deles é em relação ao processo de solubilização de algumas drogas, porque na hora que a gente montou o protocolo, a gente recebeu, eventualmente, alguma informação que já estava no artigo, e a gente só manteve, ou não tinha informação no artigo, a gente teve que propor.
o que aconteceu? Assim, eu não recebi as drogas, testei essa solubilização, para depois pedir os animais. Eu fui fazer isso, geralmente, assim, 2, 3 dias, uma semana antes de executar o experimento, em que os animais já estavam disponíveis, inclusive, então eu tinha prazo para executar por conta da idade, do peso dos animais. Então, para mim, isso foi assim, uma ingenuidade minha, de não ter feito isso, inclusive, não era viável, claro, né, na hora do protocolo, porque tinha que definir o protocolo para fazer a compra, mas deveria ter feito isso com antecedência em relação ao momento que eu ia realmente executar os experimentos. E a outra coisa que, em alguns momentos, a gente tinha que definir, por exemplo, faixa de idade ou de peso dos animais. E embora eu tenha conversado com o nosso biotério, explicado a situação, que a gente tinha que ter um rigor maior em relação à questão da idade ou do peso, por conta de ser, né, uma tentativa de replicação, aí, na hora da entrega dos animais, esses intervalos não foram exatamente cumpridos como a gente tinha combinado. Então, eu fiquei pensando, nossa, mas eu poderia já ter previsto isso, que é uma coisa que acontece com frequência, e já no protocolo original ter colocado, não, eu preciso de um intervalo maior de idade ou de peso, porque senão eu não vou conseguir manter dentro desse intervalo. E aí, coisas específicas dos nossos protocolos, assim, de uma maneira como foi administrado, por exemplo, a droga, que não é uma coisa usual, e que do jeito que está a gente propôs o protocolo, na hora que vai executar, a gente viu que não estava funcionando, e que a gente deveria ter testado isso antes, assim, essas coisinhas do dia a dia, que é o que o Olavo falou, quando a gente faz experimentos no dia a dia, a gente ajusta isso conforme a gente vê que deu errado, e muitas vezes aquele primeiro experimento a gente tem que, inclusive, descartar por conta de problemas, né? E que eu não sei se aqui, do jeito que a gente propôs os protocolos, se eu não fui muito, realmente, assim, ingênua, né? De não ter previsto essas coisas que poderiam ter dado errado. Assim, então, assim, não é o fim do mundo você quebrar o protocolo, é uma coisa ou duas, assim, pequenas, assim, então vai acontecer, né? É inevitável que você tenha adaptações, assim, então a gente não espera que tudo seja seguido à risca, claro, assim, eu ia solubilizar, entanto não solubilizou, aí tem que ser uma solução, eu botei mais... É o tipo da coisa que me parece plenamente normal, assim, e tal, e não quer descaracterizar, acho que tem duas coisas que a gente quer fugir, quer dizer, a primeira é adaptações grandes o suficiente que você não, isso aqui não deixou de ser uma replicação, assim, pô, isso aqui é tão diferente, passou a ser outra coisa, agora a gente não quer fazer e tal, porque a gente está perdendo nosso objetivo. Mas acho que essas mudanças são extremas, quer dizer, era para diluir em 10 ml, diluir em 20 ml, mas mantive a concentração depois disso aqui, não me parece ser uma coisa que mude tanto, assim, e tal. E a outra, a gente não quer jogar experimentos fora por razões, sei lá, tipo assim, a gente não quer entrar a gente deve ficar com isso aqui, ou não deve, isso aqui, se o experimento conta ou não, porque isso gera um problema de viés que a gente não gostaria de passar, assim. Nesse sentido, acho que a gente errou entre nós aqui e tal, no nosso e tal, foi aquela coisa dos critérios de inclusão que ficaram super inviáveis, né? Que a gente tentou botar, vamos ter um critério que o rato tem que perder tanto peso quanto ele perdeu lá no original ali e tal, para a gente dizer que a restrição de som não está funcionando, mas a gente colocou uma faixa super restrita que se mostrou, a gente teve que abandonar, né? Então, assim, eu acho que foi um caso que a gente teve que abandonar um critério que a gente tinha colocado, é ruim, isso é ruim, mas, de novo, assim, cara, é melhor do que botar o experimento todo fora, né? Então, assim, a gente vai errar, esse a gente errou, mas a gente vai errar eventualmente também, não é... Mas se a gente puder evitar, acho que são, assim, pilotos que você queira fazer, ou prever no protocolo, assim, pô, a gente vai fazer esse piloto aqui, e a partir disso aqui a gente vai ver quanto volume a gente tem que botar para solubilizar a droga, eu acho que são coisas saudáveis, assim, então, talvez não adicione muito custo, nem muito trabalho, e vivam o seu protocolo. Claro, isso vai gerar um fork no protocolo, quer dizer, isso aqui tem aberto no protocolo, mas se você disser como é que você define, isso não é um problema, né? Se eu trouxe solubilizar em 10, a gente vai usar 10, senão a gente vai botar mais 10 ml e vai até 50 e a gente vai usar a primeira faixa que o troço fica solúvel. Isso está claro o suficiente ali e tal. E é uma alternativa válida, né? Mas, não, se você não fez isso, tiver que adaptar depois, enfim, estamos no mundo real, né? Quer dizer, não tem como você... Mas eu gostaria de ser transparente, assim, e tal. Sobre o que mudou, assim. A gente tá... Tudo que a Coelho falou é exatamente para ter um documento para dizer assim, isso aqui foi o que a gente mudou em relação ao protocolo original, e o leitor vai decidir se ele acha que a gente surtou completamente, isso aqui não vale mais ou não, assim, tá? E, então,
talvez para quem ainda esteja com os protocolos por executar, isso possa ser incorporado. E eu diria que é o que acontece de maneira geral também na ciência. Se eu fosse fazer tudo de novo hoje, já tem várias coisas que eu faria diferente pela experiência que a gente está vivendo. Né? Mas acho que isso vale para 90% que eu fiz da vida, assim, não, talvez 100. Mas, não, assim, a gente não tem problemas com ajustar os protocolos, né? Se você mesmo que já esteja registrado e tal, se você quiser registrar uma segunda versão antes de começar, isso é plenamente permitido. Eu acho que cabe sempre daquela última lida ali para ver se não tem nada que você esteja na dúvida e tal. E que você talvez esteja assumindo que coisas vão acontecer de uma maneira que nem sempre elas acontecem, né? Mais alguém, gente? Bom, então, estamos chegando no final aqui. Eu tinha mais meia dúzia de slides aqui só para últimos informes aqui e tal. Que é a parte boa de pensar no futuro e tal. Que é o que eu sempre tento trazer, assim, e tal. De novo, a gente não resolveu nada aqui, a gente não resolve nada aqui, porque sempre no final da reunião. Mas acho que é importante pensar para onde é que a gente vai, né? Então, deixa eu só voltar com a minha tela. E... Dá para ver? Bom, então, assim, só mencionando, assim, eu sempre tenho tentado trazer na reunião aqui e tal, quer dizer, o que é o nosso futuro possível, assim, e tal, para onde a gente vai depois que a gente acabar o projeto. Que parece longe quando você olha ali os prazos e o andamento e tal, mas não está tanto aí, tal, daqui a um ano, né? E como é que a gente poderia aproveitar o que a gente tem aqui, né? A gente, de fato, assim, acho que a intenção que a gente tem, pelo menos assim e tal, é tentar consolidar uma rede que possa fazer outras coisas depois, assim, então acho que tem um potencial grande no futuro. A gente esteve falando do MetaScience ali com outras colaborações grandes na psicologia, na botânica, enfim, teve uma galera na primatologia e tal, enfim, networks de laboratórios multi-lugares, assim, tal, que podem se juntar para fazer projetos em comum, assim, e tal. E as pessoas têm diferentes maneiras de administrar isso, gerir isso, mas, assim, é uma ferramenta muito poderosa que acho que a gente não deveria botar fora, né? Algumas coisas têm acontecido, assim, e tal, nem todo mundo está no Brisa, que é a nossa colaboração de revisão sistemática, mas ele meio que ganhou vida própria. Acho que muito independente da iniciativa, inclusive, assim, e tal, tem gente que tem uma coordenação que nem faz parte da iniciativa, o que é legal, acabou sendo uma colaboração brasileira para desenvolver revisões sistemáticas, está amadurecendo aos poucos, está ganhando uma forma de gestão, enfim, agora tem a coordenação, comissões, tem o estatuto, blá, blá, blá e tal. Então está se colocando como uma coisa mais permanente. A gente deve ter um lançamento público, eu acho, lá pelo mês de novembro aqui e tal, essa é a nossa data tentativa de momento. Mas, assim, é uma coisa que deu certo, não sei se deu certo, a gente não acabou nenhum projeto ainda, assim, e tal, mas, assim, que conseguiu se transformar numa coisa mais permanente, assim, e tal, acho que a gente pode pensar em outras coisas nesse sentido. A gente, aconteceu, o Nobody Science é meio que um projeto irmão, né? É só porque a gente também que organiza, mas não é fruto da iniciativa. Mas a gente está tentando transformar ele. A gente teve o nosso Hack Week aí há 2 semanas atrás. A gente está tentando também transformar ele numa coisa mais permanente, com reuniões de acompanhamento periódicas, etc e tal, que possam, enfim, que possam servir como uma comunidade que se sustenta. E a gente tem algum dinheiro para fazer essas coisas, né? Então, assim, a gente tem pelo menos eu tenho um grant da FAPERJ aí e tal, que é muito para tentar, enfim, capitalizar em cima dos spin-offs da iniciativa aí e tal. E construir redes dedicadas à reprodutibilidade e outras coisas aqui e tal, a partir dos dados que a gente levantou. Tem algum dinheiro para algumas coisas que a gente estava mencionando. Tem coisas para fazer depois com dados secundários, para ver variabilidade de protocolos, tem a coisa do microbioma, né, que foi uma proposta do Michael originalmente, então, assim, tem alguma verba para isso também. Então, assim, a gente tem como usar esse tipo de recurso aqui e tal, para coisas que venham a acontecer depois da iniciativa, tanto no sentido de manter redes vivas e poder trazer gente e juntar gente, quando poder juntar gente nova e tal, como no sentido de financiar alguns projetos, não é muito dinheiro aqui e tal, mas de menor custo. E a gente gostaria, os jornais, de expandir um pouquinho para pessoas que não estão na iniciativa, né, mas que estão interessadas nos mesmos temas, e especialmente em outras áreas, né? A gente tem gente dedicada à reprodutibilidade e ciência aberta em outras áreas, em psicologia, em neurociência humana, em, sei lá, em várias coisas que a gente não sabe, mas que estão em ecologia, como é que estão, enfim, que estão ativas aí e tal. Então, uma coisa que a gente está lançando aqui, então a gente anunciou isso aqui na verdade é o primeiro, a gente tem uma planilha aberta aqui e tal, para quem souber de cursos ou redes ou iniciativas dedicadas à reprodutibilidade em pesquisa e ciência aberta. A gente colocou um Google Spreadsheets aberto aqui e tal, nesse link aqui, bit.ly /levantamento reprodutibilidade, e que é basicamente para divulgar e para quem quiser ir lá e preencher. Olha só, pô, eu conheço esse curso aqui que é muito legal, isso aqui e tal. A nossa ideia não é só fazer um catálogo de cursos e recursos aqui e tal, mas é de juntar, de encontrar gente legal
que esteja trabalhando no tema aqui, que possa se juntar com as pessoas legais que a gente tem no nosso projeto, para de repente daqui, enfim, no ano que vem, uma coisa assim e tal, rolar uma conversa e vamos ver como é que a gente transforma isso aqui numa rede mais ampla. Então a gente vai começar a divulgar isso aqui via redes iniciativas, se vocês puderem ajudar, ou se vocês tiverem alguma coisa para colocar lá e tal. A gente já preencheu com algumas disciplinas que a gente achou automaticamente aqui e tal, mas basicamente está procurando qualquer, enfim, iniciativa ou disciplina ou curso independente que trabalhe com reprodutibilidade, ciência aberta ou planejamento experimental. E a nossa ideia é tentar evoluir para uma coisa mais rede de reprodutibilidade mais permanente, né? De novo, assim, o nosso modelo é muito o UK Reproducibility Network e tal, que, enfim, no qual eu estou de advisor, inclusive, hoje. Então, assim, é um pessoal que eu tenho um contato próximo, acho que o modelo funciona muito bem, eu já falei dele aqui em outras oportunidades, ele tem sido copiado em vários outros países da Europa e tal, a gente vai ter esse encontro aí na semana que vem para falar disso. Mas é um pouquinho, não precisa ter o logo deles, nem o modelo deles, a gente já tem o nosso, né? Mas seria bom conseguir incorporar a gente em outras áreas, em outros lugares, para poder, enfim, ter um núcleo mais permanente que possa fazer coisas tanto em termos de pesquisa, como em termos de educação, como em termos de ativismo político dentro de instituições, enfim, de financiadores, etc. Então, João, o primeiro passo é encontrar as pessoas. Então, se você estiver interessado em participar disso aqui, você pode sempre nos escrever e tal, pô, queria trocar essa ideia aqui e tal. E se você sabe de pessoas ou sabe de cursos ali, então você pode preencher nossa planilha e tal. A gente não começou muito esse processo por falta de braço, porque a gente acha que é uma coisa mais para o ano que vem. Mas, assim, se você quer colaborar no sentido assim, a gente pode transformar a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade numa coisa mais permanente, que possa atuar em diferentes frentes aí e tal, a gente está super interessado em ajuda aí e tal. A nossa própria comissão deve se ir cada um para um lado aí e tal, lá pelo meio do ano que vem. Então, assim, a gente vai precisar de gente que fique no Brasil e que, enfim, esteja interessado em carregar essa tocha para frente. Mas não, isso é tudo mais para frente, a gente precisa primeiro terminar os experimentos, a gente está remando nossa parte aí para fazer o possível. E talvez uma coisa que a gente tem que fazer, olhando os gargalos do Kleber, seja começar a entregar células mais rápido, né? Isso é uma coisa que a gente vai, talvez seja o que ficou para mim aqui, tal, porque parece que está trancando bastante gente. Últimas palavras, gente? Bom, geralmente sempre as primeiras aberturas falam sempre tem uma galera, na última não tem ninguém, né? Não sei se é porque as pessoas não gostam dos grandes temas gerais, ou porque todo mundo está cansado. Mas, em todo caso, a gente chegou no horário aqui também, né? A gente queria acabar às 10h30, são 10h33. 3 minutos de atraso não parece tão ruim. De novo, a gente está sempre disponível nas reuniões aí e tal, então se você quiser, as conversas individuais têm sido legais, tanto para tirar dúvidas como para trocar uma ideia, assim, e tal. Acho que sempre marque se você quiser e tal. Acho que tem nos ajudado a resolver problemas, assim, é surpreendente quantos problemas você consegue resolver com uma conversa de 15, 20 minutos ao vivo, que você não conseguiu por e-mail por muito tempo. Então, estamos abertos, as reuniões costumam ser de tarde, esse mês, como estou dando aula, estão, na verdade, nas terças de manhã, até o final de outubro, aí depois acho que a gente volta para tarde, não é muito claro. Mas, enfim, são sempre as terças-feiras, ou às 9, ou às 3 da tarde. E a gente pode marcar outros horários também, se você não puder nesse e tal. Mas tem sido legal conhecer as pessoas também, né? Acho que tem muita gente aqui que eu vejo na reunião, que eu vejo os rostos, mas assim, que eu nunca parei para falar. E é divertido poder escutar, saber quem é que está no projeto, né? Mais alguém, gente? Bom, se não, acho que é isso. Por mim, estou satisfeito aí. E bora lá, assim, de novo, assim, acho que todo mundo concordou com o nosso deadline de mês de 2021, então a gente deve estabelecer isso aí como prazo de mês de 2022. Claro, assim, pode ser que uma outra coisa tenha algum impeditivo terminal que a gente não consiga fazer. Mas a gente vai levar isso em conta, a gente vai levar em conta também a possibilidade de talvez redistribuir experimentos para quem está com o experimento trancado, que foi o que a Vanessa tinha sugerido ali e tal. E vamos tentar acelerar a nossa parte na medida do possível, mas, de novo, assim, tem mais coisa dependendo de laboratórios, dependendo da gente hoje. Talvez isso, enfim, não tenha sido o caso por muito tempo, assim, e tal, mas nesse momento é assim e tal. Então, de novo, a gente precisa de vocês, mas a gente vai tentar acelerar a nossa parte também. E, enfim, estamos sempre em contato. E obrigado pela presença e tal. Nos falamos, enfim, talvez daqui a mais 3, 4 meses. Parar de gravar, então.